Bom, vamos começar então. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos em Neurotrauma. É uma reunião que é conjunta, com o apoio da Sociedade Mineira de Neurocirurgia, a Academia Brasileira de Neurocirurgia e a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. E essa reunião é a reunião mais importante do nosso mês. Nós tivemos aí uma pausa no mês de outubro, uma ressaca pós-congresso, precisávamos organizar algumas coisas, mas estamos voltando com força, estávamos com saudade de todos vocês. E essa reunião é a reunião mais importante porque é a reunião em que nós temos a apresentação dos serviços de Minas e também de parceiros de serviços co-irmãos. E hoje nós temos a grata satisfação de receber o serviço do Hospital Unimed, na presença da pessoa do Dr. Leonardo Wendling e também na presença do Dr. Paulo Malar. E agradecemos a presença de toda a equipe também. Desejamos a todos uma ótima reunião. Eu quero convidar o nosso presidente Silvio Ramos para fazer a apresentação. E temos aqui uma presença mais que honrosa, que é o Dr. Augusto César Santos, que é o novo coordenador da neurocirurgia do Hospital João 23, tem sido um grande parceiro e que é uma das pessoas que fundou o grupo de estudos em neurotrauma e que é um dos grandes pilares ainda desse grupo. Então, é uma grata satisfação ter você aqui conosco, doutor Augusto. Presidente, a palavra é sua. Uma ótima reunião a todos, pessoal. Vamos lá, né? Pessoal, boa noite. A Quiquera já, né, já deu as honras da casa aí. Prazer enorme estar novamente com vocês aqui, começando, né, mais uma nova etapa. Agradecer muito a presença, né, do Paulo, do Léo, Leonardo, do Bernardo, para a gente começar a falar com um tema importante hoje, né, que é o abscesso epidural da coluna, tá? Então, ô, Paulo, fique à vontade, tá? Você, o Léo, o Bernardo também, para já iniciar os nossos trabalhos. E mais uma vez agradecer a presença de todos os colegas aí, tá bom? Um grande abraço para todos e um bom trabalho para todos nós. Bom, é, acho que eu vou começar. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver minha tela aí? Sim, estamos ouvindo, tranquilo. As telas também estão compartilhadas. Beleza. Então, meu nome é Bernardo Costa Lemos, eu sou o R5 atual do Hospital da Unimed, da residência do Hospital da Unimed, né? E eu fiquei incumbido hoje de fazer a apresentação do serviço e fazer uma apresentação do tema do abscesso epidural da coluna. Então, esse é o nosso hospital, né, que fica localizado lá na Rua Contorno. Essa é a nossa grade de preceptoria, junto com os residentes, que nós temos lá hoje em dia. O serviço de neurocirurgia do Hospital da Unimed é um serviço que conta com alta complexidade, atendimento exclusivo para adultos, né, do hospital lá no HU Contorno. Tem em conjunto com a participação do AVC da neurologia, tem um grande volume cirúrgico, né? No ano passado nós tivemos 993 cirurgias no nosso corpo clínico, né? Ainda tiveram mais cirurgias da neurocirurgia de outros neurocirurgiões, né? Porque é um hospital aberto para outros cooperados. E esse ano nós já passamos desse número de cirurgias já. Nós temos à disposição 20 leitos de CTI neurológico, que vai neurológico, neurocirúrgico, né? Tem neuroimagem 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Temos 2 tomógrafos, uma ressonância, é, a neuroradiologia lá com nós, temos 2 microscópios, neuronavegação, aspirador ultrassônico, neurofisiologia lá com nós também todos os dias. Então, vou começar apresentando os casos que a gente teve lá no HU. Essa foi uma ideia do Dr. Leonardo, porque a gente teve um N recente, né, de um número de casos de uma doença relativamente rara, né? Então, o primeiro caso, né, um homem de 53 anos, sem comorbidades clínicas, que começou após um acidente
em setembro de 2024 com uma artrite séptica. Esse dado vai ser importante lá na frente. E essa artrite séptica veio com cultura positiva para Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Durante a internação, o paciente evoluiu com uma cervicalgia debilitante e uma tetaparesia em 3 dias. Na avaliação da tetaparesia, ele tinha uma força grau 2 com sensitiva em C5, além de distúrbio urinário. Então, esse era o exame de imagem do paciente. A gente consegue ver aqui é, uma alteração, né, hipointensa em T1, uma captação de contraste na ressonância cervical. A gente consegue ver que tem essa alteração, que eu vou falar mais detalhes mais para frente. Então, o paciente foi submetido à dissectomia cervical via anterior, C4, C5, com abertura do ligamento e drenagem do abscesso, um conteúdo purulento. Nesta ocasião, não foi utilizado nem prótese, nem enxerto. O paciente foi feito só dissectomia com a drenagem do abscesso e a cultura cresceu Klebsiella pneumoniae. O paciente recebeu antibiótico terapia guiada por cultura e evoluiu muito bem. Na última avaliação ambulatorial, o paciente estava sem déficit neurológico, apenas uma discreta paresia com predomínio de espasticidade. E a ressonância cervical mostrava um sítio operatório sem deformidade. No caso 2, a gente tem uma mulher de 55 anos, hipertensa e diabética, é, com uma dorsalgia debilitante, que foi rapidamente progressiva, é, sem histórico de doenças, né, sem nenhuma comorbidade, outra comorbidade que gerasse essa dor, e estava restrita ao leito por causa da dor e não apresentava febre. A única coisa que ela tinha de alterado era um PCR de 43. Foi submetida à ressonância por causa dessa dorsalgia e viu-se também essa alteração na ressonância, uma coleção anterior na coluna, anterior e posterior na coluna. No caso 2, a paciente foi submetida a uma laminectomia T7 a T10, com drenagem do abscesso posterolateral. A cultura veio positiva para Staph aureus, multissensível, e foi tratado guiado por antibiótico. O paciente, depois do tratamento, teve resolução completa da dor e retorno à funcionabilidade. E aqui a imagem pós-operatória dos pacientes. A gente consegue ver um pós-operatório bem satisfatório dos pacientes, com uma recuperação bem satisfatória. Então, o caso 3 é um homem de 78 anos, diabético, hipertenso, que fez uma laringectomia há 2 anos por um CA de laringe. O paciente foi admitido, teve uma admissão hospitalar por causa de sepsis, pneumonia, teve uma resposta clínica adequada ao antibiótico, porém, 10 dias depois da internação, o paciente evoluiu com a cervicalgia debilitante e um déficit neurológico, uma tetaparesia com a melhor força em C5. Então, essa foi a imagem do paciente. A gente consegue ver já uma alteração na via anterior, alteração nos corpos vertebrais, né? E alteração da inclinação da coluna. O paciente foi submetido à laminectomia via anterior, pela cervical, né? Ó, foi submetida à cirurgia cervical, foi drenado o abscesso, a cultura não teve crescimento de bactérias, foi feita então antibiótico terapia empírica com mero e vanco. O paciente teve uma melhora parcial dos sintomas, teve uma melhora boa da força, e na imagem pós-operatória teve uma recuperação parcial da imagem. Então, assim, a gente teve esses 3 casos lá, e aí a gente teve a ideia de fazer essa apresentação desses casos, de fazer uma revisão literária sobre o abscesso epidural. Então, de forma introdutória, né, o abscesso epidural ele foi descrito primeiramente em 1761 por Morgani, em uma autópsia, e a primeira abordagem cirúrgica descrita foi por Barr em 1901, que foi uma descompressão torácica para um abscesso epidural. Então, é uma doença bastante rara, né, porém que vem crescendo em números epidemiológicos,
que já configura aí 5 a 8 casos a cada 10 mil admissões hospitalares. Ela é mais comum em homem, mais comum na torácica, seguido pela lombar e, por último, a cervical. Na cervical, quando ela comete, normalmente ela vai levar aos piores desfechos aí e ao maior risco de morte e mortalidade. Nos fatores de risco, a gente tem o alcoolismo, drogas endovenosas, a imunossupressão, é, por variados motivos, né? Seja ele por AIDS, imunossupressão por uso de corticoides, paciente diabético e o paciente doente renal crônico e com doença hepática avançada. As fontes de infecção, elas podem ser ou por extensão direta, né, das estruturas adjacentes à coluna, como diz, intervertebral, ou abscessos do psoas, né, que vão configurar aí 33% dos casos. Pode ser por disseminação hematogênica, são a maioria dos casos, né, que vai ser uma articulação infectada, uma ITU, uma endocardite, ou inoculação direta, no caso, o paciente for submetido a uma infiltração, a um bloqueio, e aí, nesse caso, o paciente pode desenvolver o abscesso. Mas, em alguns casos também, o paciente pode não ter uma fonte identificada, pode não ter tido uma infecção recente, pode não ter tido nada. O germe responsável, na grande maioria, é o Staph aureus multissensível, é, que é mais frequente do que o resistente, que ele vai ser identificado em 3/4 dos pacientes. Também são descritos casos com E. coli, pseudomonas, e o pseudomonas ele é mais comum nos usuários de drogas endovenosas. A sintomatologia, né? Uma coisa importante a se destacar é que muitas vezes o abscesso epidural ele passa desapercebido da avaliação clínica, porque é uma doença que vai provocar aí sintomas não muito floreados, né? Então, os sintomas vão ser devido à irritação meningia, da infecção ou inflamação ali no local, da instabilidade do paciente e da compressão medular ou da injúria vascular, né? O paciente vai ter um engurgitamento venoso ali, que pode gerar uma hipóxia local ali na medula. A apresentação clínica clássica, descrita por Davis, é uma dor nas costas com febre e alteração neurológica, mas isso é extremamente variável e nem sempre está presente. Então, o que faz aí que a doença seja, às vezes, subdiagnosticada, né? Ou diagnosticada tardiamente. Sobre os sintomas neurológicos, né? Tem uma sobreposição sobre os sintomas de cada coluna, né? Seja os sintomas cervicais, torácicos ou lombares. Os sintomas cervicais vão ser os mais prováveis a levar ao déficit, como eu havia dito, é, e não tem muito consenso sobre a localização do abscesso e o pior desfecho neurológico do paciente. O que tem-se noção é de que se o paciente tem mais de 36 a 48 horas de déficit, ele vai evoluir, a probabilidade de evoluir com pior desfecho neurológico aí é muito maior. Então, nos exames, a gente vai partindo para os exames, nos exames de sangue, a gente vai fazer um PCR, um VHS do paciente, que na maioria dos casos vai estar elevado. O paciente vai apresentar uma leucocitose, menos confiável, mas na maioria das vezes ele vai apresentar, e as hemoculturas, que devem ser realizadas para a gente aí avaliar até mesmo a carga infecciosa do paciente. Mas, de maneira geral, assim, a ressonância vai ser o exame de escolha no diagnóstico do abscesso, e ele vai elucidar para nós aí as maiores características da lesão, até porque os abscessos eles podem ser não contíguos, mas podem estar em mais de um local na coluna, né? O paciente pode ter um abscesso cervical, um abscesso na torácica baixa e não necessariamente os sintomas vão estar floreados para cada lugar, localização. Então, na ressonância, o paciente vai ter um T1 hipointenso e um T2 hiperintenso, isso com relação com a medula. A captação de gadolínio ela vai variar se o paciente está na fase de fleimão, o engurgitamento do plexo epidural, né? Se o paciente está na fase de fleimão, a captação pode ser homogênea ou heterogênea. E já na fase do abscesso, o paciente vai apresentar uma captação ao entorno do abscesso, né?
Não vai ser uma captação homogênea pelo contraste. Nos pacientes com restrição ao gadolínio, pode-se utilizar parâmetros indiretos, né? Como o edema da musculatura paraespinhal, do corpo vertebral, do psoas, que podem predizer aí a presença de um empiema no local. Então, aqui, a ressonância, coloquei aqui de maneira ilustrativa a ressonância, né? A gente consegue ver aqui no fleimão um isohipointenso em T1, já mais hiperintenso em relação à medula em T2, que a gente consegue ver o acometimento do psoas, né? A captação por gadolínio, né? Que a gente no fleimão, que já consegue ser mais homogêneo, a captação de gadolínio aqui no psoas. Ultrarressonância mostrando o acometimento da musculatura, acometimento do corpo vertebral também, o edema na vértebra. Então, dito isso, partiu-se para a classificação da, da lesão, e aí esse estudo aí, que é o estudo de Char, ele estudou os abscessos epidurais longamente, né, e desenvolveu uma classificação. Aqui está um pouco ruim de ver, mas aqui fica um pouco melhor. Na classificação a gente consegue ver aqui que no grau 1 tem o abscesso epidural, que não deforma o saco dural. No grau 2, a gente tem um abscesso que deforma o saco dural. No grau 3, um abscesso que deforma e que toca a coluna. No grau 4, além de tocar, já tem obliteração do canal, né? Já não consegue ver líquor ao redor da coluna, da medula. E no grau 5 já tem praticamente a obliteração completa do canal. Aqui de maneira esquemática, né, a graduação do abscesso. Então, nesse mesmo estudo, né, eles pegaram os abscessos e, a partir da classificação dos abscessos, fizeram uma avaliação dos pacientes que iam evoluir de maneira não favorável, né, e que iam desenvolver déficit. E foi-se visto que os graus 4 e 5, graus 4 e 5 foram aqueles que tiveram mais déficit neurológico, mais distúrbio de esfíncter, mais alteração sensorial. Então, sobre o manejo do abscesso, ele é considerado uma emergência neurológica, né? E que pode ser tratado basicamente de duas maneiras, que é a grande controvérsia do tema, que é de maneira medicamentosa ou de maneira cirúrgica. E nem todos os casos vão ser cirúrgicos, mas isso ainda é bastante controverso na literatura. De toda forma, quando o paciente, a gente tende a ir para a cirurgia, né, no paciente que vai apresentar um déficit neurológico agudo e progressivo, aquele paciente que demonstra uma instabilidade na coluna, ou aquele paciente que já demonstra deformidade. E aí, com aquela classificação, naquele mesmo estudo, eles colocaram que o mesmo grau 4 e 5 foram aqueles que desenvolveram falha do tratamento medicamentoso não cirúrgico, né, ao longo do tratamento. O manejo clínico, ele vai partir de antibiótico terapia de 4 a 6 semanas, venosa, 2 a 4 semanas via oral. Se for considerado que o paciente apresenta osteomielite concomitante ao abscesso, o paciente deve ser submetido a 8 semanas via oral. Sobre a abordagem cirúrgica, né, as estratégias são extremamente variadas, mas basicamente é para descompressão dos elementos nervosos ali, da medula e da raiz, para debridamento da infecção e identificação do organismo, né, para guiar a cultura do antibiótico. E se o paciente tiver instabilidade, o paciente ser submetido à fixação. Então, a abordagem cirúrgica pode ser desde uma laminectomia, só para evacuação cirúrgica e definição de qual germe do paciente, até a instrumentação do paciente.
também na literatura mostra-se alguns estudos que o implante de prótese, seja ela enxertos autólogos ou até queijos e parafusos pediculares, não demonstra um maior risco de infecção pós-operatória. Nesse outro estudo aqui, dirigido por Cockcroft, viu-se que ao longo dos anos, lá desde 1985, ele estudou fez uma meta-análise, né, e viu que os desfechos foram melhorando ao longo dos anos, porque as abordagens e o estudo de cada paciente foi melhorando. É, ne- Depois disso vieram dois estudos, né, o estudo de Patel e o estudo de Kim. O estudo de Patel, ele avaliou os fatores de risco para que o paciente tivesse pior desfecho medicamentoso ou cirúrgico, e no final das contas, o estudo foi favorável ao procedimento cirúrgico e viu-se que os pacientes que apresentavam PCR maior que 115, diabetes, leucócitos maior que 12.500 e bacteremia ao diagnóstico, eles tiveram um pior desfecho. Aí ele enumerou aqui que quanto maior o número de fatores de risco, maior o risco de falha no tratamento medicamentoso. E o Kim fez mais ou menos a mesma coisa, só que ele viu outros fatores de risco para o pior desfecho no manejo clínico do paciente. Os pacientes mais idosos, né, mais de 65 anos, a diabetes, os pacientes que foram diagnosticados com Staph aureus multiresistente e o paciente que já chegava com déficit neurológico. É, e aí ele comparou esses pacientes e viu que quanto mais fatores de risco, pior o desfecho clínico do paciente no final do tratamento. Somando isso tudo, nessa mesma meta-análise, o Krukoff ele viu que de tudo que fosse ruim para o paciente, o paciente que pior ia evoluir era aquele paciente que passava pelo tratamento medicamentoso e depois ia para o tratamento cirúrgico, porque ele não teve resposta adequada ao tratamento medicamentoso. Então, o paciente que teve uma cirurgia atrasada, né, uma cirurgia postergada, ele teve um pior desfecho com relação aos outros pacientes. Aquele paciente que foi prontamente submetido à cirurgia, que normalmente é o paciente que chega com um déficit neurológico já estabelecido. É, Viu-se também que o envolvimento cérvico-torácico tem um pior desfecho e o paciente que tem a diabetes. Então, de maneira geral, para ficar fixado aí, sobre o tema, é que sobre a identificação da doença, que não é uma doença fácil de diagnosticar, então isso vem melhorando, né, com a acessibilidade, a ressonância, a acessibilidade ao tema, mas é uma doença que deve se ficar em mente aí, né, principalmente nos pacientes com fatores de risco, né? E esses pacientes com fatores de risco normalmente são aqueles pacientes que vão ter uma pior evolução do quadro. E esses pacientes com pior evolução a gente deve pormenorizar o tratamento e avaliação, individualizar o caso quando cirúrgico ou conservador. Sempre lembrar de avaliar todo o neuroeixo do paciente com suspeita de abscesso epidural. E se o paciente for cirúrgico, sempre lembrar, sempre pensar em resolver isso o mais rápido possível. Os estudos falam aí que o paciente que demora mais de 24 a 36 horas, ele vai ter um desfecho mais favorável, com relação ao neurológico pós-operatório. Bom, essas foram as minhas referências para fazer a revisão literária. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, Bernardo. Foi excelente a apresentação. Parabéns. Obrigado. E agora, Paulo, por favor, Paulinho, Leonardo, podem fazer suas considerações e demais colegas também. Muito bem. Boa noite a todos aí. Novamente, a gente tinha discutido, obviamente, com o Bernardo a apresentação dele, mas parabenizo ele de novo. Ele já colocou bem, já repassou bem a importância do tema, né, por ser uma urgência neurocirúrgica.
pela importância que ela tem do ponto de vista da, muitas vezes, dificuldade de diagnóstico, que outras situações mimetizam ela também, pela, obviamente, pela gravidade associada só um minuto, por favor. Pela gravidade associada à doença propriamente dita, né? E pelas dificuldades que existem na própria decisão da abordagem cirúrgica, porque é uma doença infectada, muitas vezes na coluna cervical você tem que abordar por via anterior, fazer uma dissectomia, é aquele nível, ele tem que ficar sem prótese, né? Obviamente pela situação, por ser infeccioso. Ou então na coluna dorsal, por exemplo, quando o abscesso é anterior, as dificuldades em manipular o saco dural ali, pelas dimensões reduzidas, né? Então é um tema que, apesar de não comum, definitivamente não pode ser ignorado. Mas eu acho que acredito, acho que é isso aí. E muito bem. Parabéns aí. Obrigada, Léo. B, acho que você pode parar o seu compartilhamento. Ah, tá. Perdão. Aí. Paulinho, suas considerações. Kelly, só queria aí agradecer ao Bernardo pela nossa apresentação e colocar à disposição para o pessoal, a gente aí enquanto serviço mesmo, e se vocês tiverem, se quiserem colocar à disposição, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Ok. Obrigada, Paulinho. Eu tenho uma pergunta para vocês. Em que situação vocês não indicam cirurgia, só para residentes que estão nos assistindo agora e residentes que irão ainda nos assistir? Quais, na opinião de vocês, seriam os critérios mais evidentes assim, para indicação cirúrgica e quais pacientes vocês tentam só o tratamento conservador, se é que existe essa categoria? E qual a importância da CCIH, no Hospital Unimed, se ela é uma CCIH atuante, se vocês precisam sempre do suporte ou se vocês mantêm, na maioria das vezes, o mesmo esquema com sucesso na maioria das vezes. Bom, É acho o que... Bernardo, vocês me interrompem? Quer responder, Bernardo? Não, não, Mas, pode mas responder. espero Pode que responder. essa é muito atuante, a gente sempre conta com a opinião deles, e a gente consideraria eventualmente uma patologia incomum, rara, a gente não pensa em primeira análise no tema epidural. A gente considera fortemente o tratamento conservador. Aí, como ele apresentou, era o paciente que tinha já mielopatia, com compressão, evoluindo com déficit, que independente da descompressão ali seria premente. Então, o princípio era até por executar a descompressão dele. Mas aqui a CCIH extremamente presente, e é a opinião que a gente sempre leva em consideração. Se quiser complementar alguma coisa também, Beto? É, não, só complementar o que eu vi na literatura, né? Que os pacientes que a gente faz no HU, né? Os pacientes que já chegam com déficit neurológico, que têm déficit neurológico progressivo, são os pacientes que a gente tende a indicar a cirurgia já de cara, assim, né? Porque normalmente são os pacientes que demandam aí um maior tratamento, uma maior cuidado, né? É, aí, sobre a não realização da cirurgia, tem os pacientes que têm o risco cirúrgico mais elevado, né? E também na literatura fala que aqueles pacientes que desenvolvem déficit
e depois de 48 a 72 horas não foi submetido à cirurgia, que aí ele já não vai ter um benefício tão grande da descompressão, né? Que o paciente provavelmente não vai evoluir, não vai ter melhora neurológica por causa da cirurgia. Basicamente era só isso que eu queria complementar. Bernardo, quando vocês coletam material para cultura, na maioria das vezes, vocês conseguem algum resultado, isolar o germe ou não? Sim, a gente consegue, mas igual eu apresentei nos casos, né? Em 2 casos a gente conseguiu isolar o germe. A gente teve até um caso por Klebsiella, que é extremamente raro. E teve um caso por Staph, que é o mais comum. E em outro caso a gente não conseguiu. Porque às vezes também o paciente passa pela medicação empírica, né? Às vezes o paciente, a primeira pessoa que atende o paciente já passa um antibiótico ali de cara, e aí essa cultura vai tendo uma perda de sensibilidade aí, e às vezes não necessariamente a gente vai conseguir. Então isso demanda mais uma discussão com a CCIH, né? Avaliação aí do melhor antibiótico aí para o paciente, qual o tipo de paciente que vai ser submetido a qual antibiótico, se a cultura vier negativa. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Paulo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Léo, quer fazer algumas palavras finais aí? Eu acho que o fechamento do raciocínio foi isso mesmo que o Bernardo colocou. Desculpa, acho que eu estava apagado. Mas eu acho que, o fechamento do raciocínio foi esse mesmo que o Bernardo colocou aí. Sobre a cultura especificamente, é aquela questão realmente do paciente já tratado, muitas vezes com antibiótico profilaxia, com antibiótico terapia feita de maneira empírica, né? Algumas vezes a gente consegue, outras vezes não. Os dois dos nossos casos, em um dos casos a gente não conseguiu, em outros dois sim. Em um dos casos a cultura bateu, a cultura do pus bateu com a cultura com a hemocultura, e um deles foi diferente, né? Um era uma infecção distal por Staphylococcus, e o empiema epidural foi por Klebsiella, né? Mas é isso aí, é caso a caso. Seu som está apagado, Kelly. Obrigada, Léo. Muito obrigada mais uma vez pela presença e pela participação de vocês. Parabéns pela excelente apresentação. Desejamos a todos uma excelente semana. E eu esqueci de falar, mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, e a gente vai postar sempre as reuniões também no Instagram. Grande abraço a todos e uma ótima semana. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Abraço a todos. E muito obrigado.